Em 13 de agosto de 2024, meses antes do escândalo Master explodir publicamente, Ciro Nogueira apresentou ao Senado uma emenda à PEC 65/2023. Sob o discurso de aperfeiçoamento institucional, o texto propunha mudanças significativas. Levava o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, para dentro da Constituição Federal, atribuía a ele oficialmente uma função pública e quadruplicava o teto de proteção oferecido aos investidores, que saltaria dos atuais 250 mil para R$ 1 milhão. Para compreender o impacto dessa mudança, é preciso relembrar o que é o FGC. Trata-se de uma reserva financeira, abastecida compulsoriamente por todo o sistema bancário brasileiro, criada especificamente para ressarcir investidores quando alguma instituição emissora quebra, entra em intervenção ou é liquidada. Funciona essencialmente como uma rede de proteção para pequenos e médios investidores. Agora, o raciocínio estratégico. Quanto maior for o teto da garantia oferecida pelo FGC, maior será o volume total de dinheiro que investidores individuais se sentirão seguros para emprestar a instituições financeiras de pequeno e médio porte, exatamente através de investimentos como os CDBs que o Master oferecia. Considerando que a aprovação da medida turbinaria a já agressiva estratégia de captação do Banco de Vorcaro, criando um ambiente regulatório favorável às suas operações, a proposta foi apelidada nos bastidores políticos de Emenda Master, ou PEC Master. A manobra, porém, não passou despercebida. Ao chegar na Comissão de Constituição e Justiça, foi identificada e barrada pelo relator Plínio Valério. As conexões diretas entre Ciro Nogueira e o Banco Master só foram publicamente evidenciadas meses depois, em abril de 2025. Naquela ocasião, repórteres da Folha de São Paulo flagraram uma ligação telefônica de Vorcaro diretamente para o celular pessoal do senador durante uma entrevista. Confrontado pela imprensa, Ciro admitiu a existência de uma relação de amizade com o banqueiro. Eu creio que um dos principais pontos de curto prazo, acho, do Brasil, e eu gosto muito quando o Eugênio traz a questão do pragmatismo, e fico muito feliz quando o meu amigo Ciro diz que cansou um pouco da polarização. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito, nós como sociedade, como empresários. Além disso, segundo a reportagem do jornal da Band, uma das principais linhas de investigação da Polícia Federal seria precisamente a hipótese de que Ciro Nogueira teria atuado como padrinho político do primeiro contato entre Daniel Vorcaro e o governador Ibanez Rocha. Teria sido esse contato, intermediado por Ciro, que deu origem meses depois às controversas negociações de compra do Master pelo BRB. Mas a investida do Centrão contra o Banco Central não ficou limitada ao ambiente do Congresso Nacional. Ela também chegou ao Tribunal de Contas da União, por meio de um ministro que é egresso exatamente desse mesmo campo político. Jonathan de Jesus, ex-deputado federal pelo Republicanos, chegou ao TCU em março de 2023. Sua indicação foi fruto de uma articulação política liderada por seu próprio partido e apoiada por outras siglas como PP, MDB, União Brasil e PSD. Após a liquidação extrajudicial do Banco Central contra o Master, Jonathan de Jesus, na condição de relator do caso dentro do TCU, colocou o próprio Banco Central sob suspeita institucional. Ele determinou uma série de diligências investigativas e até mesmo uma inspeção formal no Banco Central. A iniciativa chegou a gerar rumores na imprensa sobre uma possível reversão das medidas aplicadas ao banco. Diante da ampla repercussão, o relator teve de suspender a inspeção e submeter o tema à deliberação do plenário do tribunal. Com isso, o Banco Central, que segundo reportagens já teria sido alvo de ligações diretas de Alexandre de Moraes ao presidente Gabriel Galípolo, passou a sentir pressão também de outras fontes de poder, o Legislativo e o Tribunal de Contas da União.
Você que não é membro assinante ainda, aproveite hoje mesmo e una-se à missão da Brasil Paralelo de resgatar os bons valores, de produzir conteúdo confiável em meio a tanta confusão. Mas nomes de ministros do Supremo Tribunal Federal citados no caso Master não se limitam ao de Alexandre de Moraes. Em novembro de 2025, Dias Toffoli embarcou em uma viagem a Lima para assistir à final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. O ministro viajou a bordo do jatinho particular do empresário Luiz Pastore, acompanhado de Augusto de Arruda Botelho, advogado de um dos ex-diretores do Master, que naquele exato momento estava sob investigação da Polícia Federal. Apenas algumas horas antes daquele voo para Lima, a defesa de Daniel Vorcaro havia protocolado no Supremo Tribunal Federal um recurso contra uma decisão da Justiça Federal de Brasília, onde o caso tramitava originalmente. No recurso, a defesa sustentava que o caso não deveria ficar na primeira instância porque envolveria elementos ligados a autoridades com foro, exigindo supervisão do STF para garantir o juiz natural, a legalidade das provas e evitar nulidades. Naquele mesmo dia, o ministro escolhido para avaliar esse processo foi, precisamente, Dias Toffoli. Em nota divulgada semanas depois, em 29 de janeiro, após questionamentos da imprensa sobre o critério para a definição do relator do caso, o gabinete do ministro afirmou que a escolha aconteceu através do sistema de sorteio eletrônico da Corte. Uma vez selecionado para avaliar o recurso de Vorcaro, Toffoli rapidamente acatou o pedido da defesa, definindo o STF como tribunal competente para julgar todo o caso Master sob sua relatoria. Com o processo em mãos, Toffoli agiu com rapidez. Em dezembro de 2025, ele impôs sigilo ao caso num nível tão rígido que até a CPMI do INSS teve negado o acesso a dados bancários, fiscais e telemáticos de Daniel Vorcaro. O ministro permitiu que apenas uma pessoa fizesse consultas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre é um outro nome que passou a ser associado pela mídia ao caso Master, mas, dessa vez, devido à Operação Zona Cinzenta da Polícia Federal, que mira suspeitas de irregularidades na gestão do regime previdenciário do Amapá, berço eleitoral do senador. Como presidente do Congresso, cabe ao Alcolumbre conduzir o rito que permitiria a instalação de uma CPMI para apurar o escândalo do Master. Em dezembro de 2025, durante o recesso judiciário, Toffoli decretou sigilo sobre o processo e determinou uma acareação, um confronto de versões para esclarecimento de supostas divergências sobre as relações entre o Master e o BRB. Para essa acareação foram convocados Daniel Vorcaro, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Ailton de Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central. A medida causou perplexidade entre os investigadores. Como não havia depoimento prévio de nenhuma das partes nos autos, não seria tecnicamente possível existirem contradições entre versões que justificassem uma acareação. Além disso, a audiência foi realizada durante o recesso, especificamente um dia antes do Réveillon, e sem que houvesse qualquer provocação direta da Polícia Federal solicitando a medida. O que se seguiu foi uma disputa institucional tensa. Houve momentos de confronto verbal entre a delegada da Polícia Federal, Janaína Palazzo, e o juiz auxiliar de Toffoli, Carlos Vieira Adamec, sobre a competência de quem deveria realizar as perguntas. Durante a sessão, Adamec chegou a telefonar diretamente para Toffoli. Sob pressão institucional, a delegada acabou cedendo. Colheu depoimentos antes da acareação propriamente dita e aplicou perguntas que haviam sido elaboradas diretamente pelo ministro. Mas fez questão de registrar em ata, para documentação histórica, que a determinação desses procedimentos específicos havia partido de Toffoli. O jornal Estadão conseguiu acesso ao conteúdo dessas perguntas enviadas pelo ministro. Segundo a reportagem, Toffoli parecia estar em busca de indícios de irregularidades na fiscalização do Banco Central, que resultou na liquidação do banco de Daniel Vorcaro. Mas é em janeiro de 2026 que explode publicamente a maior controvérsia. Quem, afinal, deveria analisar e controlar as provas coletadas pela Polícia Federal? Na segunda fase da Operação Compliance Zero, Toffoli determina que a Polícia Federal envie ao STF todo o material apreendido nas buscas, lacrado
e acautelado para preservação e realização de perícia posterior sob supervisão da Corte. Após reação interna forte da Polícia Federal, o ministro recuou parcialmente. Ele enviou o material à Procuradoria-Geral da República, mas manteve uma exigência. A perícia e a extração de dados deveriam ser obrigatoriamente acompanhadas por peritos escolhidos nominalmente por ele. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais foi a primeira a reagir publicamente. Em 15 de janeiro, divulgou uma nota oficial dizendo acompanhar com atenção e preocupação os desdobramentos das decisões no caso. 2 dias depois, em 17 de janeiro, foi a vez da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal manifestar-se. A entidade disse acompanhar com elevada preocupação a condução do caso no Supremo. Na prática, os delegados apontaram o que consideram interferências diretas no ritmo e no método de trabalho, ordens de acariações não solicitadas, prazos insuficientes para cumprimento de diligências complexas e uma disputa sem precedentes em torno da custódia e da perícia do material apreendido. Até aqui, estamos na camada processual do caso Toffoli. Decisões sobre sigilo, centralização de competência, determinação de diligências e controle rigoroso do fluxo de provas. Mas o caso tem uma segunda camada, esta completamente fora dos autos jurídicos. Reportagens investigativas revelaram que o Resort Itaiaia, localizado no Paraná, aparece simultaneamente ligado, por um lado, a Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, e por outro lado, a família Toffoli, incluindo o próprio ministro e 2 de seus irmãos. Tudo o que mostramos nesse vídeo é apenas a superfície de um escândalo que abala a confiança no sistema financeiro brasileiro. Se você quer entender como essa teia foi construída e quais são os interesses em jogo, você precisa assistir ao documentário Raio-X Banco Master, uma produção inédita apresentada pelo Caio Coppola, que mostra todos os detalhes dessa trama com a profundidade que o assunto merece. Milhares de assinantes já assistiram e se surpreenderam com este conteúdo. Onde o Banco Master conseguiu seu capital? Como Daniel Vorcaro chegou ao poder? Quais são as principais acusações contra ele? Mas atenção, este material é exclusivo para os membros da Brasil Paralelo. E para que você não fique de fora, estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o plano mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não precisa comprometer o limite do seu cartão de crédito com uma assinatura anual. Ao garantir o seu acesso agora, você terá em mãos este documentário e mais de 100 produções originais da BP. Além de filmes premiados, um catálogo infantil seguro para todas as idades e cursos em diversas áreas do conhecimento. O que você vê aqui no YouTube é só uma pequena parte de um vasto conteúdo que os membros recebem. Ah, e tem um detalhe, essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo a este vídeo aqui pelo link na descrição do YouTube ou pelo QR Code que está na tela. Aproveite o plano mensal da BP e ative todos os seus bônus agora mesmo. Nós contamos com você e até breve.